Tudo bem, pessoal? Hoje eu resolvi fazer um vídeo curto para resgatar um pouquinho da personagem Eunice Paiva, que eu acho que no meio de tanto Oscar e tanto filme, a gente pode às vezes esquecer dessa pessoa concreta. Como eu tinha algum material aqui em casa, eu vou compartilhar com vocês. Então eu estou usando como bases o livro recém-lançado da Juliana Dalpiva, Crime Sem Castigo, e também Heroínas dessa História, que foi organizado pelo Instituto Vladimir Herzog. É um livro que já tem alguns anos. E para a gente começar, né, sobre os dados concretos, né, vamos falar um pouquinho da prisão do Rubens Paiva. Ela se deu no dia 20 de janeiro de 71, né, e aí ele foi preso no mesmo dia dessa moça, Cecília Viveiros, né, ele foi levado para o quartel da terceira zona aérea. Então a Cecília também foi levada no mesmo carro que ele, né? Cecília é levada para o DOI no mesmo carro de Rubens Paiva. Rubens Paiva é recebido no DOI por Fred Perdigão e Rubens Paim Sampaio. Cecília e Rubens são interrogados pelo agente Hughes, né? Então isso no final da tarde, né? Início da noite do dia 20. No dia 21, 2 horas da manhã, Amilcar Lobo atende Rubens Paiva no DOI, constata hemorragia abdominal por ruptura hepática. Às 16 horas, o agente Y vê o agente Hughes pressionando Rubens Paiva contra a parede na sala do interrogatório do DOI. O agente I e o coronel Ronald Leão alertam Belan, que era o chefe lá, né, do departamento, sobre a iminência da morte de Rubens Paiva. E aí é criada, então, uma farsa, né, à noite, em torno da meia-noite, uma farsa de que Rubens Paiva teria sido resgatado, e é feita uma encenação pelo capitão Raimundo Campos, pelos sargentos Jaci e Jurandir Oschendorf, né? Então eles criam uma mentira de que ele teria sido raptado. Isso tudo está na Comissão Estadual da Verdade, né? Comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo, Rubens Paiva, o nome da comissão. Tem os materiais, eu vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem ver. Então, uma das coisas que não aparece no filme, porque também não pode aparecer tudo, né, foi esse papel que ele teve anteriormente, né, antes dos anos 70 ali, que aparece no filme. Ele nasceu em 29 em Santos, em 64 ele foi vice-líder do Partido do Jango, do partido PTB, né, na Câmara dos Deputados. Eu vou ler aqui um trechinho da biografia dele da comissão também. Parlamentar muito ativo, defensor das bandeiras nacionalistas desde a luta pela criação da Petrobras, Rubens Paiva foi cassado pelo primeiro ato institucional como represália à sua corajosa participação na CPI do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que apurou o recebimento de dólares provenientes dos Estados Unidos por segmentos da direita, inclusive militares, que estariam envolvidos na geração do ambiente político favorável a um golpe de Estado que terminou se consumando em 64. E alguns outros dados, antes dele ser deputado, né, ele fez, então, o Mackenzie, ele participou do centro acadêmico, né, foi vice-presidente da União Estadual de Estudantes, diretor do jornal Última Hora do Samuel Weiner, que era aquele que apoiou o Getúlio, né. Bom, não vou falar muito do Rubens Paiva, porque é um caso já bastante conhecido, mas o que ele foi acusado foi, na verdade, de troca de correspondências, né, porque ele trazia notícias dos exilados para os parentes, né, ele dava um jeito de trocar essas cartas. Então, uma acusação boba, né, digamos, para um assassinato. Vamos falar um pouquinho, então, da Eunice. Segundo a jornalista Paula Sacchetta, que escreveu Os Pés de Eunice Desobedecem às Leis Injustas, artigo desse livro que eu mostrei, ela começa contando, né, sobre a família, uma família de origem italiana. O pai dela tinha um armazém de cereais perto do Mercado Municipal de São Paulo, no Brás, e ela foi uma menina que sempre gostou muito de ler, né, então ela gostava de ficar no quarto, lendo Dostoiévski, leu né, os romances brasileiros, Balzac, segundo o filho dela, né, e ela sempre gostou de se manter meio delgada, magra, fugiu um pouquinho das comidas italianas da casa, que era uma casa muito festiva. O pai dela, segundo a jornalista aqui, queria, né, que as filhas casassem bem, então ela sempre dando grandes festas e tal. E a jornalista conta que ela era canhota, então uma vez ela levou uma reguada, né, da professora, mas ela nunca mudou a mão em que ela escrevia.
e ela acabou passando em primeiro lugar no vestibular de letras para o Mackenzie aos 18 anos. Então aqui conta que uma das irmãs Faciola, né, que era dessa família, tornou-se amiga de uma das Paiva, que convidou o irmão Rubens para uma dessas festas que o pai fazia, né? Então os jovens se reuniam para dançar foxtrot, segundo o Marcelo Rubens Paiva. Nós temos então essa cena em que ela é presa, né? E a filha dela vai contar numa entrevista, Eliana. Depois soube que mamãe ficou 2 dias sem se mexer, imóvel. Eles disseram que ela ficou estendida no colchão. A Eunice Paiva ficou 12 dias presa. Quando ela foi solta, ela tinha perdido 20 quilos. E ela saiu e já deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: fui solta, mas evidentemente falta uma peça da família. Há uma angústia profunda nos filhos mais novos, Marcelo e Beatriz. Aí no dia 21 de março de 71, ela vai escrever uma carta para o presidente, o ditador, né, Garrastazu Médici, e ela diz assim: não é possível que mais de 60 dias decorridos conserve-se assim desaparecida uma pessoa. Recusamo-nos a acreditar no pior. E aí ela vai, né, gente, fazendo cartas, dando entrevistas, né, ela nunca desiste. E aqui a Juliana Dalpiva vai dizer que ela também escreveu uma carta para o ministro da Justiça, né, e ela diz assim: Rubens é um homem de bem, pai de família exemplar, engenheiro competente, cidadão probo e honrado, empresário, responsável e capaz. Deputado federal por São Paulo, teve seus direitos políticos suspensos em 64. Não viu contra si, no entanto, instaurar-se nenhum inquérito policial militar ou processo penal. Não lhe foi feita jamais acusação de nenhuma natureza. De que o acusam, sua mulher e seus filhos têm o direito de saber. Então, Eunice já desde o início, né, mandando cartas, dando entrevistas e tentando descobrir o paradeiro do Rubens, né. Segundo o jornal O Dia, no mesmo dia em que foi preso, Paiva foi levado para o DOI-CODE, na Rua Barão de Mesquita, onde foi torturado até a morte. Segundo Malhães, os militares do DOI-CODE enterram Paiva no alto da Boa Vista, próximo à estrada. No mesmo local também forjaram a versão de que Paiva foi resgatado por guerrilheiros quando era conduzido dentro de um Fusca. Em janeiro, o general Raimundo Campos confessou a farsa à Comissão Estadual da Verdade. Malhães disse ainda que no mesmo ano o corpo foi retirado do alto da Boa Vista e enterrado em uma praia do Recreio. Em 1973, os restos mortais foram desenterrados e jogados num rio não identificado. Então diz aqui a Paula, né? Durante esse tempo, coube a Eunice a incessante missão de lutar pela verdade e pela memória de seu marido, tendo sido uma das principais forças de pressão que culminou na promulgação da Lei 9.140 de 95, que reconhece como mortas as pessoas desaparecidas em razão da participação ou acusação em atividades políticas durante os anos do regime militar. A lei foi um importante marco para as famílias dos perseguidos e desaparecidos políticos do regime militar. Em 73, então, ela entra na faculdade de Direito e ela já tinha 5 filhos, né, já tinha mais de 40 anos, e ela quer cobrar, né, atitudes do poder instituído. Aí diz o Marcelo Rubens Paiva no livro Ainda Estou Aqui, que foi publicado em 2015. Minha mãe era advogada para tudo. Batida de carro, contratos, desentendimentos trabalhistas, problemas com a receita. Foi minha revisora e contadora, além de advogada de todos os 5 filhos, de uma dezena de primos. E aí ela conta que Eunice combateu a política indigenista do regime até o final da ditadura. E anos depois, já no período democrático, lutou para que a Companhia Vale do Rio Doce indenizasse os índios que tiveram suas terras expropriadas em função da construção de linhas de transporte e barragens. E o portal Amazônia vai contar que em 1986, Eunice escreveu um parecer fundamental para a demarcação da terra indígena Zoró, reconhecida no ano seguinte. Em 83, Eunice e uma amiga assinaram no jornal Folha de São Paulo um artigo denunciando a FUNAI, né, que naquele momento ela acabava se misturando com os interesses, né, dos donos de terra, enfim, dos invasores, né. Em 87, ela e alguns amigos fundaram o Instituto de Antropologia e Meio Ambiente para defender os direitos indígenas e para a criação de projetos de educação, saúde, autonomia econômica e política desses povos. Bom, então, aqui, né, a autora diz assim, que ela fez vários apelos ao Ministério Público, à Comissão de Direitos Humanos, ao Exército, ao Presidente da República. Sua travessia foi uma longa jornada. Com a passagem do tempo, outras diversas batalhas se fizeram necessárias.
a busca pela reabertura do caso, que havia sido arquivado, a luta pela emissão de um atestado de óbito, pela investigação do caso e pela responsabilização dos assassinos de Rubens Paiva, além da procura de seus restos mortais. Então, a Eunice também fez parte da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi formada no governo Fernando Henrique Cardoso, após pressão da própria família Paiva, e a partir de um texto denúncia feito pelo Marcelo Rubens Paiva na revista Veja, que é a tal Lei 9.140 de 95. A Juliana Dalpivo vai dizer aqui no seu livro, né? Conforme já mencionado, a Comissão Nacional da Verdade tinha uma atribuição relacionada a dar espaço às vítimas e familiares, pessoas não ouvidas durante a ditadura militar. Não havia na norma que criou a comissão uma previsão de responsabilização legal para os autores de violações dos direitos humanos. A conclusão do trabalho da comissão e do Ministério Público mostrou também a necessidade de um trabalho permanente a despeito de todo o esforço já empreendido pelo Ministério Público Federal. E ela conta que o que a comissão conseguiu reunir, muita coisa foi tirado também da imprensa, né? A imprensa teve um papel muito grande, porque os jornais dos anos 70 e 80 foram anexados à denúncia com novos dados que vieram à tona em março de 2014 nos jornais O Globo e O Dia. Ela mesma foi uma das que pesquisou, eu acho, né, reportagens nesse sentido. Então, uma coisa muito interessante de Eunice, ficou famosa aquela cena em que ela diz, né, quando o fotógrafo pede que a família fique mais séria, né, para uma foto, ela diz, não vamos ficar, vamos sorrir, né. E aí, o que a autora aqui diz é que a ditadura não tinha roubado a sua dignidade, e é uma coisa que ela passa para o filho também, quando ele passa aquela situação né, do acidente, ela também tem essa coisa de se reinventar, né, de se renovar. Por fim, em fevereiro de 96, quando finalmente ela consegue um atestado de óbito do marido, diz aqui a jornalista Paula, né, que quando ela foi então para receber no escritório, os olhos da escrevente se detiveram por alguns segundos nos de Eunice, apenas o suficiente para demonstrar que as duas estavam ali, de fato, naquele momento. Então aqui está uma foto dela, ó, pessoal, só para a gente finalizar. Aqui aquela famosa foto da família, né? Então agradeço, quem quiser, tá aqui os livros, né? Vocês podem consultar. Tudo bem, é muito gostoso, o Oscar, tudo, mas a gente tem que, né, valorizar o trabalho silencioso, né, de tantas mulheres, tantas heroínas que ficaram aí combatendo também, anos e anos. Um abraço a todos, muito obrigado.